Imagine um canal de televisão que só passe notícia, uma emissora de TV focada 100% no jornalismo. No Brasil, quem pensou nisso primeiro foi o Roberto Marinho, dono das organizações Globo, quando resolveu criar a Globo News, o primeiro canal 24 horas de jornalismo do Brasil, que aliás é esse canal que está passando aqui atrás, ó. A resenha de hoje é sobre um livro que fala do canal Globo News. Você vai conferir depois da vinheta. A resenha de hoje aqui do Quatresia é desse livro aqui, ó. Globo News, o primeiro canal de jornalismo do Brasil. E eu tenho aqui as minhas marcações que eu fiz em cada capítulo, né, para falar para vocês um pouquinho sobre esse livro, que aliás conta a história do canal, como foi criado, como foi concebida a ideia de um canal 100% de notícias no Brasil, é o que conta esse livro. Globo News, o primeiro canal de jornalismo do Brasil. Terça-feira, 15 de outubro de 1996. Está no ar a Globo News, a primeira televisão brasileira só de notícias. Bom, o livro começa com um prefácio, claro, escrito pelo João Roberto Marinho, que é o vice-presidente das organizações Globo. Ele começa falando sobre o impacto social e a cultura da criação do primeiro canal de notícias no Brasil. Ele afirma que uma grande quantidade de telejornais ao vivo, 24 horas por dia, com chance de mostrar tudo o que de mais importante esteja acontecendo em qualquer lugar do país e do mundo, é a proposta da Globo News. Ele diz que o impacto da Globo News no Brasil pode ser comparado ao impacto que a CNN teve nos Estados Unidos e depois em todo o mundo ao criar o que ele chama de revolução no jornalismo. Isso acontece porque as emissoras de TV que não são só de notícias têm vários critérios próprios para interromper a programação para dar alguma notícia muito importante, né? Um exemplo é o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, quando a TV Globo interrompeu a programação por 6 horas naquele dia para mostrar as imagens do que estava acontecendo em Nova York, dos ataques às Torres Gêmeas do World Trade Center. Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan. A informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga, se chocou. Em um canal só de notícias, interromper a programação para exibir uma cobertura em tempo real é muito mais fácil, né? Porque não existe esse negócio de interrompemos a nossa programação normal para essa notícia importante. Porque a programação normal é a notícia. A Globo tem um monte de equipes de reportagens espalhadas pelo Brasil inteiro, sem contar os correspondentes internacionais, né, que atuam em outros países. Todos eles prontos para entrar ao vivo a qualquer momento de qualquer lugar no mundo, seja na Globo ou na Globo News. E nesse prefácio, o Roberto Irineu Marinho alerta também para um clássico do jornalismo eletrônico, que é a transmissão de acontecimentos em tempo real. Esses fatos podem, num primeiro momento, parecer uma coisa, mas depois acabam virando outra. E esse processo de mudança, essa evolução da notícia, é acompanhada ao vivo pela Globo News. E nesse caso, o ataque às Torres Gêmeas é novamente um bom exemplo, né? Porque no primeiro momento muitos jornalistas haviam dito no ar que se tratava de um choque de um avião bimotor na primeira torre. Só depois que o segundo avião se jogou na outra torre é que todo mundo percebeu, todo mundo entendeu e teve a certeza de que os Estados Unidos estavam sob ataque. Está justamente aí, aliás, a importância do jornalista. Ele precisa ajudar o telespectador a entender o que está acontecendo, o que é aquilo que acontece, no que aquilo está transformando as coisas e quais os impactos disso na sociedade. E no prefácio ainda ele ressalta que desde os primeiros tempos, né, do canal, os assinantes da Globo News se acostumaram a recorrer a ela para assistir, literalmente como testemunhas da história, aos fatos que vão moldando a vida no país e no mundo. A segunda parte do livro é a apresentação, ela é escrita pela jornalista Vera Iris
Paternostro, que é a organizadora desse livro. Por que que a Vera foi autorizada, né, foi chamada no projeto da Globo para escrever esse livro sobre os 10 primeiros anos do canal Globo News? Porque ela é ninguém menos que a chefe de redação da Globo News. E ela fala que, enfim, mais do que um livro memória, ousamos acreditar que as histórias relatadas neste livro aqui documentam a realidade vivida por profissionais da Globo News. Ousamos acreditar que vencemos o desafio, mas será que ganhamos? Então, quando ela faz essa pergunta, ela lança aí uma dúvida, né? Será que tudo que já foi feito, tudo que já aconteceu nesses 10 primeiros anos do canal Globo News já é suficiente? Certamente não, né? Todo mundo tem todos os dias, toda a equipe, centenas de profissionais envolvidos. É preciso que estejam engajados diariamente, né, deixando para trás os erros, mas também deixando as conquistas na memória, né? E esse livro se presta justamente a esse trabalho de enaltecer, né, de registrar também a memória do canal e das coberturas mais importantes que ele realizou nos 10 primeiros anos. E a primeira grande cobertura da Globo News foi o sequestro de um ônibus em uma das principais avenidas da zona sul do Rio de Janeiro. A polícia conseguiu interceptar o ônibus e isolar a área, o trânsito na região ficou totalmente congestionado, um único assaltante armado ameaçava os passageiros, a situação era tensa, bastante dramática, e às 3h52 da tarde a repórter Vanessa Ritt, da Globo News, começou a narrar ao vivo o que estava acontecendo no local. O sequestrador do ônibus, que aponta a arma para a cabeça de uma das passageiras, atira em direção aos jornalistas e também em direção aos policiais. E a transmissão que essa repórter fez desse caso, fez lá do local, é uma das coberturas mais marcantes da Globo News. É o que veio a ficar conhecido depois como o sequestro do ônibus 174. Outra parte interessante que eu fiz questão de marcar aqui para comentar nessa resenha sobre esse livro da Globo News é uma parte que fala em acelerar o pedal. O que é isso, né? O apresentador Márcio Gomes tinha sido repórter da TV Globo, em São Paulo, e na Globo News passou a ser apresentador. E aí ele conta, né? Abre aspas. Eu não tinha nenhuma experiência em sentar na bancada de frente para a câmera, usar o ponto eletrônico e muito menos o teleprompter. Para quem não sabe, o teleprompter no jornalismo é aquele equipamento que fica na frente da câmera e ele exibe o texto que o apresentador ou o repórter precisa ler ali diante da câmera, né? E o teleprompter, na maioria das vezes, ele é usado ao vivo, mas também é usado, claro, vez ou outra na gravação de chamadas ou de algum material especial que é gravado no estúdio da TV. E logo no 15º dia de existência, a Globo News teve um grande desafio pela frente, talvez um desafio até maior do que a própria criação do canal. Esse desafio foi a queda do Fokker 100 da TAM, em São Paulo. Pela primeira vez, a programação normal da Globo News foi substituída pela transmissão contínua de uma notícia. A equipe da Globo News, ainda sob o impacto da estreia, executou na prática o que era uma teoria. Abre aspas. Reagimos de forma surpreendente. Ainda atônitos, foi um corre-corre sem fim. Fizemos um trabalho sério, discreto, informativo, que também nos fez perceber quanto tínhamos a aprender, confessa o editor Eli Chagas. De fato, o resultado foi positivo, mesmo diante do inesperado. Letícia Murrana, então diretora executiva, resume em uma frase: aquilo foi o nosso vestibular. E a cobertura do acidente com o avião da TAM em São Paulo foi ainda mais marcante para a apresentadora Maria Beltrão. Aquela cobertura exigiu uma dose extra de profissionalismo dela. Ela soube, no ar, ao vivo, a notícia da morte de um parente próximo. Momento difícil para a iniciante apresentadora, que permaneceu na bancada. E ela relata, abre aspas, quando a lista de passageiros chegou às minhas mãos, confirmei que era ele. Alice veio ao estúdio e sugeriu que eu saísse da transmissão. Com a adrenalina daquele momento, não conseguia pensar em mais nada. Fecha aspas. Outra cobertura muito marcante nos 10 primeiros anos da Globo News foi a da morte da princesa Diana. A equipe estava em alerta máximo, de olho na tela do computador. O Renato Cunha, coordenador de telejornais, flagrou o momento exato em que uma agência de notícias, a France Press, exibiu o boletim de apenas 2 palavras. Morreu. Morreu. Está aqui. Ele saiu gritando pelos corredores da TV Globo News.
Imediatamente, o apresentador André Trigueiro deu a notícia em mais uma edição do Extra News, à 00:47, citando a agência France Press como fonte daquela informação sobre a morte de Diana. É madrugada agora em Londres, a imprensa noticia e os ingleses e o mundo inteiro acompanham as informações dando conta de que a princesa Diana morreu em decorrência de um grave acidente. Você vê a imagem do carro onde a princesa estava com Dodi Al-Fayed. Ao passar por um túnel nas margens do Sena, houve o choque. O milionário egípcio morreu, o segurança que estava ao volante também morreu. O segurança que estava atrás ficou ferido, escapou com vida do acidente. Diana foi levada para a UTI de um hospital no sul da cidade, um hospital referência em atendimentos de emergência. Durante aproximadamente 3 horas, várias tentativas foram feitas no sentido de reanimar a princesa, mas não foi possível reverter o quadro clínico dela, que era grave. Ela sofreu traumatismo craniano, fratura nos braços e ferimentos graves numa das pernas. Você vê em plena madrugada na França várias pessoas acompanhando o trabalho dos bombeiros e dos peritos no túnel. Exatamente no mesmo instante, a apresentadora Sandra Nemberg anunciou a morte da princesa em um boletim extraordinário na Globo, o Plantão. E como todo canal de notícias, a cobertura de uma eleição americana é sempre marcante. O enredo, nesse ano aqui especificamente, a disputa pela presidência dos Estados Unidos, os protagonistas da história, George W. Bush, do Partido Republicano, e Al Gore, do Partido Democrata. O primeiro capítulo aconteceu no dia 7 de novembro de 2000, quando mais de 100 milhões de americanos foram às urnas. O último capítulo foi no dia 13 de dezembro e a principal manchete do Jornal das 10 da Globo News foi, abre aspas, daqui a 2 horas, quando Al Gore reconhecer a derrota para George W. Bush, chega ao fim a mais tumultuada eleição da história dos Estados Unidos. Isso porque ainda não sabiam da disputa entre a Hillary e o Donald Trump. E a Globo News também tem um programa chamado Arquivo N, que se propõe a se debruçar sobre assuntos que já ocorreram e que marcaram a vida de muita gente. Desde outubro de 1996, o Arquivo N revive emoções, sentimentos, sonhos, fatos, flagrantes, trajetórias e personagens históricos. Apresentada inicialmente por Celso Freitas, era uma revista de variedades reproduzindo várias reportagens como tinham ido ao ar, com um novo tratamento gráfico indicando que aquele era um programa de memória. Outro fato jornalístico que sempre atrai a atenção da equipe da Globo News é a reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom. Em dia de reunião do Copom, os jornalistas fazem plantão no Banco Central e em todas as redações e agências de jornalismo em tempo real, como é o caso também da Globo News. A Kátia Mello, coordenadora da produção nacional, diz: quando está perto de sair, não desligamos o rádio, ficamos em contato permanente com o repórter. O Copom se reúne 8 vezes por ano em datas já estabelecidas. São 2 dias de reuniões, terça e quarta, mas é na quarta-feira que sai a notícia, sempre depois das 6 horas da tarde, quando os mercados já fecharam e não há mais risco de especulação. Os jornalistas aguardam reunidos em uma sala. E aí a notícia é dada no ar, como essa, por exemplo. E tem uma outra parte aqui do livro que fala da importância do profissional comentarista, que é aquele jornalista especialista, especializado em um assunto, que ele fica por conta de comentar os fatos daquela área que ele conhece mais. O livro diz: a contratação de comentaristas exclusivos para as nossas áreas de maior enfoque, política, economia e internacional, permitiu maior agilidade na discussão dos assuntos e aumentou a credibilidade do jornal. O papel do comentarista é interpretar os fatos do dia a dia com um olhar diferenciado, que é o olhar de especialista. Ele não reporta ou relata a notícia, ele vai além. O comentarista analisa a informação a partir da sua maneira de pensar, às vezes de modo mais filosófico ou mais científico, dependendo da experiência profissional dele. Já que na página 254, o livro fala sobre 2 verbos bastante importantes para jornalistas: estudar e contextualizar.
A Heloísa Torres diz o seguinte: não é só acompanhar o dia a dia, mas temos que estudar tudo, assuntos que a gente talvez precise um dia. O Fábio William, que começou na Globo News e hoje é repórter da Rede Globo, diz o seguinte: os repórteres da imprensa escrita achavam que jornalistas de televisão faziam um trabalho superficial. Com o trabalho desenvolvido pela Globo News, viram que não é bem assim. Resumir ao vivo um fato que acaba de acontecer significa ter a capacidade de ser claro em poucos segundos, porque o telespectador não tem como voltar para ler o texto como faz no jornal e na revista. O capítulo 16 do livro volta a falar de um assunto que eu já tinha comentado lá no início, que é o atentado do 11 de setembro. O World Trade Center está pegando fogo, alerta a editora de internacional Sandra Coutinho ao se aproximar de um dos monitores na redação da Globo News, aumentando em seguida o volume do aparelho. E é interessante que todos nós nos lembramos de onde estávamos no dia em que aquilo aconteceu. A lembrança do impacto daquele momento mistura-se com a forte união de equipe essencial nesse tipo de cobertura. Ao mesmo tempo em que toda a emissora se uniu num só esforço, a experiência foi muito violenta. Foi a grande cobertura dos primeiros 10 anos da Globo News. E com certeza a mais marcante da nossa vida profissional. Porque, sem dúvida, foi um dos mais graves momentos da história da humanidade. Interrompemos a programação para informar que o World Trade Center em Nova York está em chamas, pegando fogo. Um avião atingiu as torres que são das mais altas do mundo. Sentei no estúdio e, como é muito comum acontecer nessas situações, a gente não tem informação, né? Sabe que tem uma imagem, que tem uma coisa pegando fogo, tinha imagem, então eu falei e logo plugaram a imagem que havia. E ninguém sabia o que tinha acontecido nas agências de notícias, as TVs, quer dizer, CNN e tal. Não tinham ainda informação, era só especulação. E aí teve a famosíssima imagem do segundo avião, que no primeiro momento a gente achou que era uma reprise, porque iam surgindo novas imagens do primeiro avião, quer dizer, do primeiro choque. Então a gente ficou na dúvida, não, é um novo take, né, um novo ângulo do avião que se chocou com a torre. Aí de repente, não, peraí, tem uma torre que já está pegando fogo e é na outra torre. Globo News, o primeiro canal de jornalismo do Brasil, 10 anos, que é um livro muito bom, é uma leitura muito recomendada para estudantes de jornalismo, jornalistas já formados e também pessoas interessadas em jornalismo que gostam de conhecer um pouco ali dos bastidores de como se faz notícia. Até a próxima resenha. Tchau!